Eu sou o Misael Vanderlei, dos Santos Júnior, sou urologista. Vi o Hospital Esperança sendo erguido e naquela ocasião na cidade havia rumores sobre esse novo hospital, que seria um hospital diferente, um hospital mais humanizado, o fato até da sua localização à frente do rio. Então, antes mesmo de ele se erguer completamente e começar a funcionar, essa cidade, que é uma cidade relativamente pequena e muitos se conhecem, principalmente no meio médico, então havia essa coisa toda e aquilo nos chamou a atenção. Todo médico início de carreira, eu tinha 6, 8 anos de formado, acho, um pouco mais do que isso, e a gente ficou entusiasmado com aquele novo empreendimento hospitalar, na cidade de Recife. E aí me perguntou se eu tinha um grupo, e eu tinha do atual grupo que eu ainda coordeno aqui, porque há mais de 20 anos coordeno no grupo de urologia. Pelo menos um ainda continua comigo, que é meu sócio, Roberto. Nós tínhamos mais 3, que hoje estão aí pela cidade, somos amigos ainda e tal. E foi assim que minha história com Esperança começou, há mais de 20 anos, desde a inauguração do hospital. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de um time e coordenar, por exemplo, ao lado de pessoas que foram meus professores, por exemplo, e ícones e pessoas inspiradoras, como Léo Arcoverde na cabeça e pescoço, professor Técio foi meu professor, coordenando a cirurgia geral, e eu, ao lado dele ali, eu bastante jovem. Então, pessoas com quem a gente convive, a gente formou mais ou menos uma família. Eu tenho um orgulho disso e de muita satisfação de trabalhar aqui, e me sinto parte dessa história, com muito orgulho, sem nenhuma coisa de ser pedante, mas me sinto orgulhoso de fazer parte, de escrever o meu nome, de ter sido reconhecido e convidado desse hospital do dia da sua inauguração até hoje. Temos uma história de mais de 20 anos, de nos tornarmos referência de uma certa forma bastante bem conhecido, ou conhecido, vamos dizer assim. O meu nome vincula-se automaticamente ao Esperança, independente de até qualquer marketing, propaganda em relação a isso. Os pacientes, por exemplo, que passam a me conhecer mais recentemente, por uma referência, por ter chegado novo na cidade, ou por nunca terem necessidade de um médico, e quando me procuram, eles evidentemente perguntam, doutor, o senhor trabalha onde o senhor opera? Uma especialidade cirúrgica, e ao dizer que eu opero quase 100% e trabalho no Esperança, onde meu consultório também é aqui. Então, eles não há nem como desvincular isso. O meu nome está automaticamente vinculado ao do hospital. E eu digo isso com satisfação. A gente se sente muito em casa aqui. E até muito recentemente, inclusive este ano já, evidentemente, como a gente já colocou, que você se torna mais conhecido e referendado e requisitado em algumas circunstâncias, alguns pacientes têm laços fortes com outras unidades hospitalares. E às vezes esse questionamento vem à tona, assim, doutor, mas o senhor faria questão e tal. E, por exemplo, às vezes um paciente se interna de urgência em algum outro hospital e eu vou, evidentemente, vê-los. Não costumo transferir onde eles estão lá para cá, assim, de pronto. Acho que isso pode ser contornado da forma de que, por exemplo, se o paciente já está internado lá e precisa de um tratamento meu, eu me desloco até lá. Sei que isso vai causar talvez alguns transtornos do ponto de vista logístico, mas a gente tem que administrar isso. Nós somos servos do nosso paciente. Eu faço medicina com muita vocação e isso há 32 anos já está bem definido na minha vida. Mas, por exemplo, mais recentemente, alguns pacientes ligados à comunidade portuguesa e estavam internados ou se tratando no hospital vizinho e me perguntaram se havia algum problema. Eu disse não, e eu já previ que eu ia ter que tratá-lo mais de uma vez. Eu até brinquei com ele, disse, olha, esse paciente hoje tornou-se inclusive meu amigo, uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito calorosa. Eu disse, vou te operar mais de uma vez, então vamos o seguinte, a primeira vez eu vou te operar lá no teu hospital, agora da segunda em diante vai ser no meu. E gozado que ele disse, mas vamos ver e tal, lá tem eu sou conselheiro e tal, não sei o quê, toda aquela... E aí, mas na segunda vez que eu operei aqui, ele fez a observação, olha, você tinha toda a razão de trazer para cá, porque a gente vê como uma coisa flui, porque você está na sua casa. Isso em todos os sentidos. Um time de futebol, quando está na sua casa, vai jogar na sua casa.
né, com o calor da sua torcida. Então, por mais conhecido que eu possa ser, um trabalho que a gente, fruto do nosso trabalho, às vezes eu vou no outro hospital e eu tenho que me identificar na portaria, dizer quem eu sou, se não tiver com crachá e tal. Aqui, antes de eu chegar, eu já recebo um WhatsApp dizendo, doutor Misael, o seu paciente internou e tal, então, as portas se abrem automaticamente e isso faz um vínculo, né, um laço fraternal e que facilita todas as coisas. Nós estamos numa vida muito globalizada e competitiva, onde tempo é ouro, né, e a gente precisa dar essa agilidade a tudo. A medicina evoluiu nesse século XXI, né, do ano 2001, né, até agora, nesses 20 anos de século, né, mais do que todo o século passado. Isso graças a uma coisa muito simples, uma palavra chamada tecnologia, porque a tecnologia avançou nesse sentido. E medicina hoje é muito ligada à tecnologia. Olhando, você colocou bem do outro lado do fórum, ali do outro lado do rio, esse hospital já cresceu diferente pela forma, né? Ele é um hospital linear, é um hospital vertical, vertico-horizontal, né? Não é um hospital que teve aqueles famosos puxadinhos, embora adquiriu outra coisa, enfim. Também cresceu nesse sentido, mas ele já tem uma concepção, acho que arquitetônica já de vanguarda, número 1. Número 2, como você mesmo disse, ele nasceu, cresceu, amadureceu, né? E ainda vai continuar crescendo, porque isso faz parte do avanço enquanto nós vivermos. E aí eu vivenciei essa coisa, tanto de dentro quanto de fora. Né? Eu também utilizo, eu já fui operado aqui 4 vezes. Né? Eu tenho um problema crônico de cálculo renal, de passagem, você vê, como urologista. Né? Já utilizei o serviço do hospital como paciente, como médico, como colaborador e tal, enfim. E essa mudança, esse crescimento e essa coisa que aconteceu no hospital acompanhou a mudança tecnológica, o avanço da medicina de maneira geral. Então, isso é muito importante porque enquanto outros hospitais sucumbiram, né, esse acompanhou a tecnologia e ainda deu saltos à frente de vanguarda. Né? A cirurgia robótica é um claro exemplo disso. Né? E a partir do momento que o hospital também mudou para uma gestão, né, dentro de uma rede que é a maior do Brasil, creio, né? E com essa perspectiva de oferecer, né, o que há de melhor, né, nós não devemos absolutamente nada, e eu conheço isso de perto, né, trabalhei, estagiei, vivi, né, mais de 24 anos atrás, fora do Brasil, num dos centros de referência no mundo em tratamento do câncer, na minha área de urologia, e nos últimos 20 anos visitei pelo menos uns 20 serviços fora do Brasil. Né? E trabalhei lá, e estagiei lá, conheço de perto, né? Clínicas e hospitais como a La Hay Clinic, Mayo Clinic, né? Memorial Jackson Hospital na Flórida, Cleveland Clinic, né? Hospitais na Califórnia, né? No Texas, onde vivi, MD Anderson Cancer Center, o Memorial Sloan Kettering em Nova York, né? Além de outros hospitais no Brasil de ponta que todos nós conhecemos, como os 2 maiores de São Paulo, o Sírio e o Einstein. E esse hospital não deve absolutamente nada em termos do que oferece a nenhum desses que eu citei. Então, o hospital só cresceu e a gente fica também muito orgulhoso disso enquanto cidadãos, que, como eu disse a você, né, eu já desfrutei e já aproveitei, né, dos serviços do Hospital Esperança enquanto também cliente. Então, a minha visão é essa, uma visão de um crescimento que a gente espera e a gente tem visto cada vez mais um aprimoramento nesta área. Se surgir alguma coisa a mais, por exemplo, de que uma cirurgia robótica, nós temos aqui tomografia, ressonância, coisa de última geração. Qualquer coisa que surgir a mais, eu tenho certeza que a rede estará interessada em trazer para o nosso convívio, para a disposição dos nossos clientes. Afinal, o Recife é uma cidade de ponta dentro do Brasil, né, e que nós temos amplas condições de competição com qualquer um a nível nacional e até internacional, como eu falei. Sou pai de família, né, tenho filhos, 3 filhos homens, né, o primeiro já casado, e como médico e cirurgião e também participante de atividade de urgência, né, onde você lida com a vida, não é fácil. Você, quando coloca a sua profissão como
da forma que eu faço, né? Tem muitos que fazem tanto ou mais, tem outros que fazem menos, aqui não vamos julgar esse mérito, mas quem faz com vocação e com passionalidade, né, não há como você não se envolver e isso não lhe tocar em determinadas situações em que você simplesmente não consegue fazer aquilo pelo que você tanto estudou e se dedica, que é salvar o paciente. Então, baseado na minha experiência de vida, né, procuro até passar isso para os meus alunos como educador, como já falei, que a função do médico é curar, mas isso nem sempre é possível. Então, mas quando não, pelo menos minorar o sofrimento, melhorar a qualidade de vida. E numa profissão como ser médico, lidando com vidas, né, naquele crossline, e tratando câncer, a gente tem fatos impactantes, né, que se você não tiver essa vocação interna, tá, você pode até sucumbir ou então pirar, podemos dizer assim, ou pelo menos ser abalado com isso. Então teve alguns fatos assim, marcantes na minha vida como profissional, aqui e fora daqui, né, que a gente se sente tocado, mas no dia a dia e a perda de colegas, né, coisas traumáticas, né, até acidentes, coisas trágicas, né, que aconteceram, que isso impacta a todos nós, mas por outro lado nos deixa com mais estímulo para continuar, né, e para dobrar aquela curva, né, e retomar o caminho. Então, acho que na vida sem citar um fato em si, na vida de qualquer médico que lida com isso, né, isso é sempre um fator impactante, mas que, para mim, por exemplo, eu tomei como um fator de crescimento, né, de ver pessoas, por exemplo, que chegar e você está lidando com ela, tá trabalhando na linha de frente, de emergência, e daqui a pouco aquele paciente, a vida é um sopro. Nós que lidamos com isso, aquele momento a gente pode perder, não é, uma vida, e que dentro de você falou cirurgião de grande volume, eu opero muito, tenho muitos pacientes, mas quando você, por exemplo, deixa de ser bem sucedido, mesmo que você fez a coisa toda certa, mas a coisa não vai, porque nós estamos diante de uma luta contra o outro lado, que é uma doença. E para doença ruim não tem médico bom, né? E quando a gente não consegue devolver aquele pai, devolver aquele marido, né, ou aquele filho, ou aquela mãe, àquela família, né, e que nós estivemos na nossa mão, por qualquer circunstância, desde que ele entrou no seu consultório, ele elegeu como médico e você propôs um tratamento, ou mesmo circunstancial, porque você era o cara daquele momento, ele estava numa emergência e chegou, né? Ou até não era nem teu paciente, mas você vivenciou, porque no boxe ao lado, você estava passando uma sonda, você estava tratando, e chegou um paciente jovem de 40 e poucos anos, sendo acompanhado de sua esposa. Eu vivenciei isso aqui, né? E ele infartando, e 10 minutos depois aquele homem não estava mais vivo. Então a perda é 100% para eles. O hospital de repente pode ter salvado 90 ou 99, né? Ou o médico ter feito tudo aquilo, mas para aquela família, quando perde, é 100%. Era o único marido, era o único pai. E isso é impactante para qualquer profissional e a gente tem que ter isso como uma força motriz para seguir em frente. Eu faço consultório aqui, né? E aí o paciente vem com cada história e a gente faz uma especialidade, né, que lida com algumas coisas pitorescas. Como urologista, né, tem a parte da sexualidade, né, que nem sempre está ligada a uma doença em si, mas enfim. E aí eu me lembro bem, e por eu fazer uma especialidade e tratar muito uma doença que pode mexer com o meu tratamento naquilo, que é a sexualidade, a potência sexual e tal. E eu me lembro de uma história de um paciente aqui, no consultório daqui, e que falávamos sobre o procedimento que ia fazer nele, uma cirurgia na próstata, que poderia levar algum problema de alguma perda ou déficit daquela função, né, sexual. E eu perguntei ele claramente, estava ele e a esposa, né, eu disse, olha, e nesse aspecto, como é que vai a sua vida sexual? Ele disse, vai bem. E aí eu notei ele, ao dizer isso aí, ela
a esposa dela se mexia um pouco na cadeira assim, meio que desconfortável com a resposta dele. Como médico, né, já há mais de 20 anos fazendo isso, no meu caso 32, isso tem alguns anos, não me recordo bem. Aí você começa a perceber uma coisa, você tem mais uma visão, aí eu sim, insisti na pergunta. Mas me diga uma coisa, quer dizer que a sua função sexual está bem? Se o senhor tivesse de dar uma nota assim para a sua função sexual, como seria? Sua nota? Por exemplo, de 0 a 10. Aí ele disse, de 0 a 10 assim eu daria 7 ou 8. Ela se virou e disse, para mim aquilo é 0 ou 1. Aí ele disse, doutor, realmente não está indo muito bem ultimamente. Eu disse, pois é, porque eu vou fazer uma cirurgia do senhor que ainda pode atrapalhar um pouco mais. Bom, mas se já é 0 a 1, 0 a 1, eu acho que eu não vou ter muita preocupação não disso para fazer. Porque eu sou médico, não sou mágico, né? Eu costumo dizer muito essa frase, quando o paciente às vezes vem com aquela coisa de achar que você vai resolver tudo, né? Tem paciente que diz, doutor, eu vim para o senhor porque, olha, mais disseram que eu já fui a mais de 30 urologistas, mas o senhor vai resolver meu problema. Pronto. Quando ela diz isso, eu me afundo na cadeira, né? Porque o que é que essa mulher ou esse homem não já ouviu de outros médicos tão competentes quanto eu, às vezes talvez algum mais ou mais estudioso, enfim, que eu vou oferecer de diferente. Mas eu acho que a gente nunca deve deixar, né, de tirar a esperança do paciente e ouvi-lo. O médico, ele é formado para tratar de gente, para curar, se possível, gente. Então eu digo aos meus alunos, olha, você não pode ser um exímio cirurgião de próstata. Eu não opero próstata, eu opero um paciente. José Francisco da Silva, Luciano da Silva Cavalcante, enfim, chutando nomes assim, não são nenhum desses. Mas José, Francisco, Luíses, Manuéis da vida, que tem um problema na próstata, né? Eu opero uma mulher, né, que tem um problema no rim, eu tenho que tirar o rim dela, eu tirar metade do rim dela e tal. Enfim, então você tem que tratar de gente, então você tem que gostar de gente, você tem que ouvir, né, gente. Eu já escrevi uma vez um artigo que falava da maior invenção da medicina, um artigo para uma revista leiga, mas que aí eu citava a ressonância magnética, né, os exames PET scan, né, DNA e tal. Qual seria a maior invenção da medicina? Mas eu já ouvi isso de alguém, não é nada que veio de mim, né, mas aí eu transcorria toda aquela coisa e concluía que a maior invenção da medicina é essa aqui, onde eu estou agora, é a cadeira, né, onde o paciente senta, abre a boca, diz ao médico que está à sua frente qual é a queixa, qual é a agrura dele, qual é o problema que lhe aflige, né? E aí, a partir daquele momento que o médico ouve, que o paciente diz, né, e começa um diálogo à busca da solução para aquele problema, se estabelece o que eu digo para os meus alunos, que é um momento mágico e único, que é o estabelecimento da relação médico-paciente. E aí, se você faz isso com amor, entendeu? Gostando do paciente, mesmo que o resultado não seja o mais satisfatório possível, porque nem sempre é, por tudo isso que nós já falamos, pelas circunstâncias da doença e tal, mas você vai se sentir, né, confortável, porque você deu o seu melhor. E eles reconhecem isso. Não há nada que pague, né? E eu também trabalho, né, para ser remunerado, a gente vive disso, preciso pagar minhas contas, ter o meu conforto, ter o meu lazer, né? Mas não há nada, e eu experimento isso há mais de 30 anos, confortável, né, e regozijante, eu acho que esse é o termo, né, de você ver o sorriso no lábio do paciente e dos seus familiares quando você trata e você é bem sucedido, ou pelo menos reconhecer o seu trabalho. Isso é impagável. Isso me faz feliz. Isso é o que me faz feliz e continuar. Uma coisa que também me agrada muito, sabe? Eu tenho procurado fazer, não ter apenas pacientes, né, nem clientes, mas desenvolver relacionamento com os meus pacientes. Muitos deles se tornaram amigos, a gente até se frequenta, alguma coisa. Eu fiz grandes amigos dentro da minha prática através dos meus pacientes. Em outras palavras, muitos amigos meus são ex-pacientes ou continuam sendo pacientes. E a gente tem aqui no Esperança, desde o começo, com os antigos gestores e os fomentadores, donos e criadores disso aqui, que foram Marcelo e Ronald, né? E atualmente, né, depois do redor com a pessoa do diretor do Lobac. Então, é um canal sempre aberto de diálogo, não é? E de muita abertura, inclusive para lavar as nossas roupas sujas e tentar melhorar, né?
claro, crescer. E isso, eu acho que nessa fala agora toda não veio à tona, mas eu gostaria de pontuar isso porque é uma coisa muito enriquecedora, né? Então eu também vejo como nessas pessoas que hoje se tornaram também pessoas do meu relacionamento. A gente não vive com muita frequência visitando uma casa do outro, mas tivemos e mantemos relacionamento social, né, que nos aproxima, social familiar, com todos eles. Isso acho que é um ponto muito positivo dentro de uma instituição onde você se dedica, empresta seu nome, você tem uma parceria, é uma mão dupla, né? E você não pode afastar o relacionamento interpessoal com essas pessoas, onde a gente, né, agrega mais, né, fortalece mais os laços e a gente humaniza muito mais. Isso aqui não é simplesmente uma fábrica de fazer dinheiro e que alguém tem que produzir, né, e alguém tem que produzir mais e alguém vai ter que lucrar e depois a gente vai dividir os dividendos. Mas não é bem assim. Eu acho que isso é muito importante nessa instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte.